Quero convidar a todos e todas para que abram as suas Bíblias, livro de Efésios, em seu capítulo de número 4, verso 28. Estamos pregando expositivamente o livro de Efésios e chegamos à altura do verso 28. Esta sessão, ela parece muito com o livro de Provérbios, eu tenho dito isso porque existem algumas orientações que são dadas para despir-se do velho homem, e Paulo passa aqui a tratar algumas delas. Nós estamos na terceira, então vamos aprender aquilo que Deus espera de nós. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Você se descreveria como alguém mau? Muitas pessoas respondendo isso diriam algo parecido assim: eu não sou uma pessoa má. Eu não mato, não roubo, procuro não fazer mal, trabalho, não sou mau. Esse é um pensamento muito comum. Entretanto, a Bíblia não tem nada de comum e ela descreve a humanidade caída como uma humanidade má. Nós vimos no Salmo de número 14, verso 3, não há ninguém que faça o bem. Nós somos maus, todos são pecadores e pecadoras. Certa vez, Spurgeon, grande pregador inglês, quando confrontado por alguém que havia dito assim a ele: Spurgeon, fulano falou isso, aquilo outro acerca de você. Ele baixou a cabeça e disse: não disse nem a metade, porque eu sou muito pior do que estão me descrevendo, porque o homem, ele é mau. Nós não estamos acostumados com esse rótulo, mas a Bíblia diz que nós devemos estar atentos a essas questões. E o texto que nós temos aqui diante de nós fala acerca disso, de como lidar com o conflito que é comum a todo aquele que é nascido e nascido de novo, como está escrito em Romanos, no capítulo 7, o bem que eu prefiro não faço, mas o mal que eu não quero isso faço. Como é que nós devemos lidar com o velho homem que teima em ter a nossa atenção nas nossas ações? Então o texto de hoje ele trata acerca disso, trata acerca de como combater o mal. E a primeira coisa que diz que o mal precisa ser combatido. Veja o que o texto diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. O trabalho aqui ele é enfatizado ao contrário do furto. Geralmente nós pensamos que o contrário do furto seria dar, né? Uma pessoa que tira, o contrário de tirar é dar. Mas o texto ele faz um tipo de inversão, porque ele quer chamar a nossa atenção. Ele está colocando o trabalho como o contrário do furto. O furto aqui ele é destacado em contraste com o trabalho. Veja que o trabalho é descrito como algo bom. Não só algo bom, mas algo que exige de nós um engajamento pessoal, fazendo com as nossas próprias mãos aquilo que é bom. E se o contrário neste texto do furto é o trabalho, com certeza isso se aplica também o contrário do que está sendo proposto do trabalho. Ou seja, aquele que furta, ele faz o mal com as suas próprias mãos. Entenderam o contraste? Há um contraste intencional aqui. O furto, ele é uma ação pessoal em que as nossas próprias mãos, e há um engajamento pessoal, e é isso que o apóstolo está tentando combater. Se é verdade
que o trabalho é algo bom, feito com as próprias mãos, com certeza é verdade que o furto é algo mal, também feito com as próprias mãos, onde exige um engajamento pessoal. Portanto, nós devemos tomar cuidado, porque tudo aquilo que se aproxima do furto é mal. Que o furto é mal, eu acredito que você deve estar pensando, todos nós já sabemos, porque isso está expresso no 8º mandamento, não furtarás. O furto, ele se aproxima do velho homem, e é isso que Paulo está tentando tratar nesse texto. Nós precisamos nos despir do velho homem, e o furto é algo que nos aproxima do velho homem e das práticas do príncipe deste século. Devemos lembrar que todos aqueles que promovem o furto estão se aproximando de como o diabo ele organiza o pensamento da sociedade, ou seja, é algo mal. Portanto, precisamos tomar cuidado com o furto. Lembrando que o furto pode ser descrito como tirar algo de alguém de forma sorrateira, escondida. É diferente do roubo. O roubo configura-se geralmente alguém que toma de você algo de forma aberta, com violência. O furto geralmente é entendido como algo tirado de maneira que você não perceba. Daí a palavra furtivo. Só que para nós que somos cristãos, e aqui que o texto fica mais desafiador e requer a sua atenção, é que precisamos estar atentos àquilo que está por trás do furto. Porque talvez você esteja pensando, bom, eu não furto, mas talvez no seu coração habite de uma forma que você não perceba sentimentos comuns que estão naqueles que furtam. E é aqui que nós precisamos tomar redobrada atenção. Porque o furto, ele não é apenas tomar algo sorrateiro, ele também é uma declaração. Sim, quando nós furtamos, nós estamos declarando que nós não temos o suficiente. O furto é uma declaração de falta de contentamento. Estou descontente. Não estou contente com o que eu tenho. Então eu vou furtar. Eu vou me apropriar daquilo que não é meu. O furto é uma declaração de descontentamento. Tanto é que quando Davi, e vocês devem lembrar da história de Davi e Betseba, onde Davi ele acaba se apropriando da esposa de Urias, pecado de adultério evidente, mas Deus trata aquilo como furto. Quando diz assim, olha, Davi, na confrontação do profeta Natã com Davi, eu te dei as mulheres do teu Senhor, te tirei por detrás das ovelhas, e se isso fosse pouco, mais te daria, mas tu tomastes a mulher de Urias. Ou seja, Davi demonstrou uma falta de descontentamento com aquilo que Deus havia lhe dado. Portanto, o furto ele é uma declaração de descontentamento e também uma acusação de injustiça a Deus. Todas as vezes em que estamos descontentes com aquilo que temos ou com o que não temos, nós estamos atribuindo injustiça a Deus, porque estamos dizendo que Ele está sendo errado em dar coisas para alguns e não para nós. Tanto, não furtar não envolve apenas a ação material, mas também aquilo que motiva os nossos corações. E aí nós devemos lembrar do que Calvino sempre nos lembra das suas institutas, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e um daqueles ídolos que é difícil nos desapegarmos é o ídolo a nós mesmos, as nossas necessidades. Elas sempre parecem maiores com as dos outros. Portanto, o furto, ele é uma declaração de falta de contentamento. Mas ele não para por aí, porque o furto também é uma declaração de egoísmo. Isso está misturado, está presente também. Porque todas as vezes em que eu sou estimulado a furtar, ou aqueles sentimentos que provocam o desejo de furtar, vem me atacar, isso significa que eu estou colocando as minhas necessidades
acima da do outro. Se o outro tem algo que eu cobiço, por exemplo, um carro ou, por exemplo, uma promoção, eu, em vez de ficar feliz pelo meu colega de trabalho, eu começo a pensar, puxa, poderia ser eu. Isso é egoísmo. É o egoísmo que nos impede de nos alegrarmos com alegrias dos demais. Isto é pecado. Isto está por detrás do furto. É quando você considera-se acima do outro, ou as suas necessidades acima dos demais. Porque isso está envolvido também na ideia do roubo. Quem nos ajuda a ilustrar isso é Geazi. Lembra-se de Geazi? Geazi foi um personagem que auxiliou a Eliseu no seu trabalho profético, e acho que você deve lembrar também, se não se lembra de Geazi, com certeza se lembra de Naamã. Naamã, tão utilizado aí por tantos círculos como objeto de campanha, porque ele dá 7 pulos no rio. Mas Naamã, após ser curado por lepra, ele quer presentear Eliseu, dar de presente várias vestes e também dinheiro. Eliseu não aceita ambos. Então Naamã parte. Geazi, de olho nessa oferta, testemunhou o que ele faz furtivamente. Ele vai se apropriar daquilo que era para Eliseu, que Eliseu recusa. Ele diz, volta para Naamã e fala, Naamã, espere um pouco, o meu senhor Eliseu mudou de ideia, eu quero alguns itens aí, chegou uma situação, ele precisa de alguns itens que você ofereceu. E Naamã dá a Geazi aquilo que pede. Isso foi furto. Quando Geazi volta, Eliseu confronta e diz, onde estava você? Não, eu nem saí daqui. Mas o profeta não se deixa persuadir e fala, olha, eu sei o que você foi fazer. Mas veja, porque você agiu dessa maneira furtiva, você terá lepra e toda a sua família também. E a partir daquele momento ele ficou leproso. Portanto, meus irmãos e irmãs, o furto, ele é uma declaração de egoísmo, porque em algum momento Geazi viu as suas necessidades muito superiores àquilo que estava acontecendo com o milagre de Naamã, com o profeta e a estatura do homem com que ele estava ao lado. O furto, tragicamente, nos furta também de várias possibilidades de valores. E Geazi, portanto, acaba ficando leproso. Um sinal para nós de grande preocupação, porque o egoísmo, e usando aqui uma metáfora, ele é um tipo de lepra, e que dificilmente nós conseguimos tirar de nós mesmos. E de fato, se vivemos uma vida egoísta, isto acaba também projetando para os nossos familiares, através do nosso comportamento egoísta. Os nossos filhos irão imitar o comportamento de pais egoístas. Portanto, tomemos cuidado, não apenas com o furto em si, mas aquilo que o motiva, como a falta de contentamento e o egoísmo tão presente em nossas vidas por meio do velho homem, que deve ser combatido. Então o texto ele diz para combatermos o furto, mas ele continua dizendo como deve ser combatido em pelo menos 2 frentes aqui. Ele deve ser combatido com o que é bom. E aí que entra a ideia do trabalho. Veja o texto. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. O trabalho é algo bom. E nós precisamos ser lembrados disso, porque isto ocorre desde o princípio. Aqueles que pensam que um trabalho é uma maldição estão errados, biblicamente falando. O trabalho, como nós estamos aprendendo, inclusive na escola bíblica dominical, foi uma bênção dada por Deus antes mesmo da aliança que Deus fez conosco em Cristo. Quando Deus criou Adão, Deus deu uma ocupação para Adão. Ele tinha que desenvolver o governo sobre a criação. E é por isso que no capítulo 2 nós vemos ele nomeando várias pessoas. Adão tinha que cuidar do paraíso. Portanto, Adão tinha um trabalho.
Trabalho, portanto, é uma bênção, é algo bom, é uma bênção de Deus. E por que o trabalho é uma bênção? A própria Bíblia nos responde: o trabalho é uma bênção porque permite que nós usemos os nossos dons, os nossos talentos, para quem de fato os deu e deve ser tributado a Deus. Certa vez alguém perguntou assim: qual a diferença entre talento natural e dom de Deus? A resposta é nenhuma, porque até mesmo o talento que você chama de natural é dom de Deus. Tudo que recebemos é dom de Deus. João Batista disse isso claramente quando interpelado pelos seus discípulos, porque Jesus Cristo estava desenvolvendo o seu ministério. Ele diz lá: olha, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for lhe dado. Então até mesmo os nossos cabelos, ou a falta deles para alguns, são coisas que vêm do céu. Nenhum de nós tem autonomia nesta criação. Tudo o que fazemos e deixamos de fazer, recebemos ou deixamos de receber, provém das mãos do nosso Deus. Não pensemos e não caiamos nesse tipo de pensamento de que nós poderemos fazer alguma coisa por nós mesmos. Não poderemos, porque se Deus quiser hoje mesmo nos convocar à sua presença, agora Ele tem todo o direito de fazer isso, porque as nossas vidas são dele, é de Deus. Isso também está expresso até mesmo na confecção do tabernáculo. Em determinado momento, Deus separa duas pessoas para fazer o tabernáculo e ajudar na confecção da Arca da Aliança. Isso está lá em Êxodo 35. E Deus diz destas pessoas: eu dei dons para eles. Dons em que? Dons sobrenaturais, de visão? Não, dons na arte, na estética, na construção que requer da Arca da Aliança. Veja, Deus chama as nossas habilidades, que alguns chamam de naturais, como dons dele, que Deus confiou a algumas pessoas para determinados fins. Portanto, quando nós trabalhamos, e esse trabalho é feito de uma forma justa e honesta, Deus é honrado com o nosso trabalho. Porque os nossos trabalhos nessa terra são reflexos do Criador nesta terra. Então, todo o trabalho, por menor que seja, do sapateiro ao ministro, do juiz ao avicultor, todos são dons de Deus, e quando são feitos de uma forma honesta, boa, justa, tributam louvor a Deus. Esta é a visão reformada, esta é a visão bíblica do trabalho. O trabalho rende glória a Deus, e nesse texto nós somos relembrados que quando nós nos ocupamos daquilo que Deus nos concedeu debaixo deste céu, nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos fazendo o que é bom, estamos cooperando com o Senhor. Mas existe uma terceira frente também para lidar com o velho homem que tenta se levantar dentro de nós com egoísmo e com descontentamento, que é combater o mal, não apenas fazendo o que é bom, mas fazendo o bem, promovendo o bem. Veja que o texto conclui-se assim: para que tenha com que repartir ao necessitado. Esta parte do texto é maravilhosa, porque nesta parte o necessitado ou a necessidade é o tema dominante. Estamos falando sobre necessidade. E quando falamos sobre necessidade nesse texto, nós falamos do outro, nós falamos do próximo, não falamos de nós mesmos. Está aqui, o próximo é visto como necessitado. E eu usei a palavra repartir, porque no grego a ideia é repartir, é eu receber algo, tendo consciência de que foi dado por Deus, dizer: esta parte eu vou dar a alguém que está precisando. Isso é bíblico. Nós sabemos disso. Um dos traços da bondade bíblico, de fazer o bem, é nos sentirmos responsáveis pelo próximo. Uma pessoa que faz o bem sente-se responsável por quem está ao lado. E não porque foi escolhido por você estar ao lado, mas porque Deus o colocou para caminhar na terra ao teu lado.
Mesmo você gostando ou não gostando, as necessidades dessa pessoa estão presentes. E cabe a você ajudá-la, fazendo bem. Portanto, um dos traços de que nós, de fato, estamos privilegiando o novo homem é perguntar-nos: como é que eu me sinto quando sei que alguém está em necessidade? O bom samaritano ilustra bem isso. Ele é alguém, um anônimo, que ajuda uma pessoa que está precisando de ajuda. E nesta parábola, nesta história contada por Cristo, lá em Lucas, no capítulo 10, expressa a seguinte verdade: o nosso próximo é todo aquele que tem uma necessidade que pode ser atendida. Este é o nosso próximo. Nosso próximo não tem um nome, é aquele que tem uma necessidade. E ele precisa ser atendido. E à medida que eu me sinto compungido, me sinto convocado pela necessidade, eu mostro que estou dando acesso à nova criação, ao verdadeiro homem. Mas o contrário também é verdadeiro. Um dos traços da maldade é não nos sentirmos responsáveis pelo bem do próximo. É quando eu digo: isto não me apetece, isto não está dentro do meu horizonte, eu não me preocupo, não é da minha conta. Isso é maldade. E você não vai sentir um arrepio, você não vai começar a sentir coisas sobrenaturais, mas é maldade. A maneira em que nós lidamos com o próximo demonstra de fato o quão de nós tem do novo homem. Portanto, quando nós não nos sentimos responsáveis, nós nos aproximamos ao velho homem e agimos com indiferença. Não, isso não é da minha conta. Nós nos aproximamos das atitudes de Caim. Quando Deus confronta Caim, qual é a fala de Caim? Quando Deus diz: onde está o seu irmão? E Caim diz assim: quem me colocou como tutor do meu irmão? Deus te colocou. Nós somos tutores um dos outros. Você está na minha esfera de ação, assim como eu estou sob a sua esfera, e nós estamos irmanados pela proximidade. Negar isso é negar o Criador. Negar que você tem necessidades e que eu devo me mobilizar para atender essas necessidades, não é negar o outro, é negar a Cristo, é negar a Deus. É isso que Davi entendeu lá no Salmo 51, quando percebeu que o pecado em tomar Betseba não era um pecado contra Urias, mas era um pecado contra Deus. Senhor, contra ti pequei. Porque quando você não atende a necessidade do próximo, não é contra o próximo que você está pecando, é contra Deus, que o colocou ao teu lado, e no tempo final, ele vai chegar e recobrar você. Venha cá. O que você fez pelo teu próximo? Devemos tomar cuidado que essa indiferença, ela está presente no mundo e ela pode facilmente invadir os nossos corações de uma forma sorrateira, onde nós podemos parecer religiosos e, na verdade, agimos de uma forma irreligiosa. Portanto, meus irmãos, é por isso que no Antigo Testamento já existiam alguns antídotos espalhados no texto para nos advertir sobre isso. Por exemplo, em Levítico 19, quando fala sobre o amor ao próximo, e tem uma lista enorme que você faria muito bem consultar como lição de casa, dar uma olhada. E todas as ações de amor ao próximo são ações práticas, como por exemplo esta. Se você tem uma vinha, se você planta uma vinha da uva, né? E alguns bagos caírem no chão, não pega não, deixa no chão, porque foi o próprio Criador que deixou que caísse. Não pegue tudo, não extraia tudo daquilo que você tem, para que o órfão e a viúva possam recolher. Ou seja, se você tem recebido de Deus e não tem dado nada, você está de alguma forma subtraindo aquelas pessoas que precisam. Procure olhar para as suas posses, sempre perguntando: Senhor, o que eu posso dar para alguém? Lembre-se que a esmola, o esmolar, era algo que Cristo fazia com frequência. Eu me preocupo muito com isso, porque nós vemos hoje uma campanha contra esmolas, contra a necessidade do outro.
Nós precisamos tomar cuidado com estas questões, porque quando alguém como o Estado se apropria de um discurso para tentar lidar com a minha misericórdia, isso é preocupante. Quem decide quem vai dar esmola sou eu, é você, diante de Deus. Não é nenhuma campanha publicitária. Tome cuidado, porque cada vez mais nós estamos cercados por um tipo de maldade que tenta se institucionalizar, dizendo como nós devemos proceder. Não, se no teu coração você vê uma necessidade, ajude. Nós, irmãos, não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Ajude aquele que você pode ajudar. Portanto, meus irmãos e irmãs, mesmo sendo maus, como nós somos, como eu disse no início, existe uma diferença que eu não citei e que preciso citar agora. Nós somos maus, mas nós somos cristãos. Nós somos pecadores e pecadoras, mas nós nascemos de novo. Sempre haverá um conflito em nosso coração. Esse conflito acordou com você quando você abriu seus olhos e só deixará quando você fechá-los de novo. A luta contra o velho homem é todo dia. Nós todos os dias somos desafiados a nos impor contra os nossos pensamentos mundanos, aos nossos instintos mais secretos. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. E como vamos lidar? Fazendo o que é bom, trabalhando, fazendo a nossa parte, procurando fazer o bem, lidando com atenção com o egoísmo, que não poucas vezes se agiganta em nossa vida, e também com a falta de contentamento com aquilo que Deus nos dá. Fazendo isso, meus irmãos, nós deixaremos essa lepra que está por detrás do furto para longe de nós. Que Deus nos abençoe.